No porquê da matemática de hoje, nós vamos continuar sobre a dedução da fórmula do volume da pirâmide, tá? No porquê da matemática anterior, nós falamos de um resultado muito importante e que vai nos ajudar a construir a dedução desta fórmula para o cálculo do volume da pirâmide. Neste vídeo, nós vamos começar construindo três prismas. Eles são idênticos, na verdade é o mesmo prisma, só reproduzir ele aqui três vezes. Para que isso? Porque nós vamos construir dentro dele três pirâmides. E essas pirâmides, obviamente, serão triangulares, de base triangular, mas a ideia por trás ela vai valer para qualquer tipo de pirâmide. Tá? Muito bem. No prisma aqui da esquerda, nós vamos construir a nossa pirâmide tendo como base o triângulo DEF e o vértice A. Então construímos a pirâmide roxa aqui no primeiro prisma. No segundo, nós vamos fazer a mesma coisa, porém a base será o triângulo ABC e o vértice F. Certo? É como se eu tivesse a pirâmide roxa invertida de cabeça para baixo. E no terceiro, nós vamos tomar o triângulo BEF como sendo a base da nossa pirâmide e o vértice A como sendo o vértice dela. Tudo bem? Bom, observações importantes. Vamos lá, então a base da minha primeira pirâmide roxa é o triângulo DEF e a altura dessa pirâmide é o segmento AD. Já a pirâmide azul tem como base o triângulo ABC, que é idêntico, certo? É a mesma base do triângulo roxo, só que invertido, certo? Mas é a mesma base, são equivalentes. E a altura é o segmento CF, que também é equivalente ao segmento AD. Logo, a pirâmide roxa e a pirâmide azul, pelo resultado que nós vimos no vídeo anterior, então se você não sabe do que eu estou falando, é bom você dar uma olhada no vídeo anterior, do porquê da matemática, que lá eu explico por que quando eu tenho duas pirâmides de bases equivalentes e mesma altura, eu posso concluir que essas duas pirâmides possuem o mesmo volume. E essa é a conclusão que nós chegamos aqui. Essas duas pirâmides possuem a mesma área de base, possuem a mesma altura, portanto, possuem o mesmo volume. Muito bem. A nossa terceira pirâmide, a laranja, ela tem a base BEF e a altura AB. Agora, vamos esquecer um pouco a primeira pirâmide, a roxa, e vamos nos concentrar apenas nessas duas. Perceba o seguinte, se eu tomar o triângulo BCF como sendo a base da minha pirâmide, lembrando que em uma pirâmide triangular, qualquer uma de suas faces pode ser considerada como base. Então, se eu considerar o triângulo BCF como sendo a base da minha pirâmide e o segmento AB como sendo a altura, perceba que esse triângulo BCF é o mesmo triângulo BEF, certo? Ele só está dividindo aqui este retângulo ao meio. Portanto, é o mesmo triângulo. Logo, elas têm a mesma base. E a mesma altura. Veja que o segmento AB, se eu considerar como a altura da minha pirâmide, ele será também a altura aqui na pirâmide laranja. Logo, essas duas pirâmides possuem a mesma área de base e a mesma altura. Logo, essas duas pirâmides também possuem o mesmo volume. E agora é uma questão de lógica. Se essas duas pirâmides possuem o mesmo volume e essas duas possuem também o mesmo volume, então as três possuem o mesmo volume. Tá bom, professor? Mas o que isso tem a ver? Tá? Eu entendi que essas três construções têm o mesmo volume, mas e aí? Como que eu parto disso para chegar na fórmula da pirâmide? Muito simples. Veja que não sei se vai ser possível você visualizar, porque aqui nós estamos trabalhando em duas dimensões, mas essas três pirâmides, se fossem construídas dentro do mesmo prisma, elas preencheriam todo o prisma. Isso mesmo. Se essas três pirâmides fossem construídas no mesmo prisma, elas preencheriam o mesmo prisma. As três pirâmides. Logo, o volume do prisma é 3 vezes o volume
de uma dessas pirâmides. Ou, melhor dizendo, o volume de uma dessas pirâmides é 1/3 do prisma. Se você não está convencido ainda de que elas de fato preenchem o prisma e que de fato elas representam 1/3 do volume desse prisma, vamos para mais uma construção. Muito bem, meus amores, nós vamos fazer agora uma construção tridimensional daquilo que nós já fizemos nas transparências anteriores. O que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou novamente construir aquelas 3 pirâmides, só que dentro do mesmo prisma. E nós vamos visualizar aqui essas pirâmides e você vai perceber que de fato elas preencherão todo o prisma, todo o volume dele. Ok? Então vou lá selecionar aqui pirâmide. A nossa primeira pirâmide é a roxa, certo? De base D, E, F e vértice A. Eu vou mudar a cor dela aqui para a gente deixar bem coerente com as nossas transparências. Base roxinha, muito bem. Então veja lá, certo? Deixa eu só dar uma preenchida. Isso, beleza. Então aqui a nossa primeira pirâmide lá projetada, certo? Que é a pirâmide que tem como base o triângulo DEF e vértice A, pirâmide roxa. Vamos novamente construir agora a pirâmide azul, que é a mesma pirâmide roxa, só que de cabeça para baixo. Então nós vamos lá, ABC, né? Triângulo ABC e vértice F. Essa pirâmide ela terá a cor azul. Isso mesmo. Tá? A pirâmide de cor azul. Aqui, muito bem. Tá aí a minha segunda pirâmide. Já perceba, ó, que tem um vazio aqui dentro, tá? Tem um espacinho aqui dentro. É justamente onde entrará a minha pirâmide laranja. Tá percebendo aí, ó? Nesse vazio branco. É justamente onde entrará a nossa pirâmide roxinha. Deixa eu só alinhar aqui para ficar mais fácil de ver. Nossa pirâmide laranja, ela tem como base o triângulo B e F, certo? E o vértice A. Vou novamente pintar aqui de acordo com as nossas cores. E ela terá então tonalidade laranja. Perceba o seguinte, ó, ela preencheu todo o meu prisma. Então perceba o seguinte, ó, perceba que todo o meu prisma ele está preenchido com essas 3 pirâmides, tá? Todas aquelas pirâmides construídas, elas construídas no mesmo prisma, possuem 1/3 do volume do meu prisma, certo? Amores, seguinte, ó, se eu ainda não te convenci visualmente de que de fato essas 3 pirâmides possuem o mesmo volume e que elas ocupam 1/3 do volume do prisma, são equivalentes a 1/3 do volume do prisma, então eu quero demonstrar aqui através das propriedades que eu estou falando a verdade, que de fato isso acontece, tá? Perceba o seguinte, ó, aqui em branco e a variável A representa o meu prisma. O volume é 188,65 aqui no meu software, tá? Então o volume do meu prisma 188,65. Agora veja o seguinte, que B representa a minha pirâmide roxa. O volume, ó, 62,88. Olha a minha pirâmide C em azul, 62,88. E olha a minha pirâmide D, 62,88. Ou seja, bom, as 3 pirâmides de fato possuem o mesmo volume, tá? Possuem o mesmo volume, têm a mesma capacidade. Agora, eu preciso ver se, de fato, 62,88 representa 1/3 deste 188. Aí é simples. 188, né?
igual 188,65, né? Dividido por 3. Quanto que isso dá? 62,88. Logo, demonstramos aí visualmente e através também deste software, das propriedades dele, que de fato a minha pirâmide, essas minhas 3 pirâmides, ocupam 1/3 do volume do prisma. Portanto, pessoal, como nós vimos aqui nas projeções bidimensionais e também nas projeções lá, né, nas construções tridimensionais, que de fato essas 3 pirâmides construídas dentro do prisma, elas possuem o mesmo volume e portanto também possuem 1/3 do volume do prisma. Então, se o volume da minha pirâmide é 1/3 do volume do prisma e o volume do prisma é igual à área da base vezes a altura, então chegamos que o volume da pirâmide é dada por 1/3 da área da base da pirâmide vezes a sua altura. Isso mesmo, basta eu calcular a área da base da pirâmide, multiplicar pela altura, dividir por 3, eu tenho então o volume desta pirâmide. Tá bom? Espero que tenha entendido, espero que tenha contribuído de forma significativa para o seu aprendizado. Um forte abraço e até a próxima.